Mateus capítulo 16, verso 13 ao 18. Há muita coisa nesse texto aqui. Aqui é a origem de Pedro sendo revelada, a identidade de Pedro sendo revelada, é a revelação da igreja, é o start da igreja. É a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja, eclésia, é nesse texto aqui. Então há muitas verdades que não podem ser perdidas ou distanciadas do nosso coração. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Que eles estão falando sobre mim? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, a reencarnação de João Batista. Outros, a reencarnação de Elias. E outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Qual é a opinião de vocês no meio de tantas opiniões ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: feliz é você, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a você a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, o Espírito revelou isso a você. Você não pode ter chegado a essa compreensão, Pedro, por meio da carne e do sangue. Foi Deus que revelou no seu coração quem eu sou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Então aqui é a primeira vez que a palavra igreja, eclésia, governo de Deus na terra, que o plano de Jesus e o plano eterno de Deus é revelado. Plano esse que o Senhor diz que outrora ficou escondido, que as gerações passadas não conseguiram ver. Cristo em vós, a esperança da glória. A Bíblia diz que ninguém conseguiu ver isso, nenhum dos profetas conseguiu ver com clareza esse plano de Deus chamado igreja. E Deus revelou agora, nesse tempo, Cristo em vós, a esperança da glória. É a primeira vez que aquilo que ficou oculto até os olhos dos grandes amigos de Deus, como Abraão, como Davi, nenhum desses homens conseguiu ver a igreja, porque ela estava escondida em Jesus. Assim como a mulher é tirada do homem, a igreja estava escondida dentro de Jesus. Então nenhum dos profetas conseguiu ver, nem os melhores amigos de Deus. Mas Deus está contando aos seus discípulos e, portanto, a nós, esse plano, esse projeto. E aonde a igreja nasce? A igreja nasce em um lugar chamado Cesareia de Filipe. E quando Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus não está falando apenas uma frase bonita que nós mencionamos tantas vezes, mas Jesus está falando não só em espírito de revelação do inferno espiritual, das trevas espirituais, mas Jesus está falando de um lugar. Ali em Cesareia de Filipe, se você jogar na internet, Cesareia de Filipe, porta do Hades, você vai ver um lugar que havia ali, uma caverna, que os pagãos ofereciam toda sorte de culto pagão, um lugar extremamente impuro para os judeus. E esses homens aqui eram judeus.
E quando Jesus fala as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a igreja, Jesus aponta certamente ou olha para esse lugar, porque eles estão diante dessa posição geográfica. Então Jesus não está falando apenas de um inferno espiritual, ele está falando do espiritual, mas a partir de uma figura de trevas que estava naquele lugar, que era essa caverna, que para os judeus era um lugar que jamais eles deveriam passar perto, quanto mais pisar lá dentro. Você sabe que o judeu, ele nem mesmo pode passar perto de alguém morto, tocar em coisas mortas de maneira alguma, porque ele se torna impuro. Agora Jesus lança o seu plano, lança a sua igreja, e ele diz: essa igreja gloriosa é a igreja que vai avançar para dentro do inferno. Porque eu não sei se você compreende o que Jesus está dizendo. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu te pergunto, porta anda? Porta tem perna? Porta tem perna para poder sair andando? Se Jesus está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja vai entrar. A porta está ali. Lembra que Jesus está falando de um lugar. Então Jesus pegou a maior figura de podridão, de trevas, naquele lugar até sacrifício humano era feito. Jesus está pegando esse lugar que o judeu passa lá do outro lado da rua e faz sinal da cruz. Se fosse a gente, tá amarrado. Abençoa de longe. Por quê? Porque eu não quero ser visto naquele lugar. Imagina o que as pessoas vão pensar se me virem, eu, santo, eu, puro, eu, tão bebelozinho de Jesus, ser visto num lugar daquele, vão me ter como impuro. E Jesus começa o seu projeto dizendo: a minha igreja está nascendo agora, ela nasceu para entrar nesses lugares e tomar esses lugares. Então, em dias tenebrosos, como os dias que nós estamos vendo se desenhar diante de nós, em volta de nós, que assustam alguns, o que será da igreja? O que será da igreja, irmão? Será os dias mais gloriosos da igreja, porque ela nasceu para tal coisa. Quem foi que te enganou? Nós nascemos para dias tenebrosos, nós nascemos para afrontar os dias mais escuros. Achar que a igreja se amedronta ou que ela ficará enfraquecida em cenários como os que estão desenhando ao nosso redor, é a mesma coisa que pensar que alguém constrói um tanque de guerra para a guerra, e ao ver aquele tanque entrar no primeiro lamaçal, essa pessoa fica: e agora? O que será disso? O que será do meu tanque? Oh, ele está no barro. Amigo, quem fez um tanque, quando vê ele no barro, se alegra. Tem a expectativa de ver, todos vão ver quão gloriosa é a minha criação. Aleluia. Quando ele está ali no barro e alguém desavisado pode fazer: nossa, agora esse cara vai ter problemas. Quem criou tá: uau, uau, vai ser muito bom. Uau, olha só como ele brinca dentro do barro. Olha como ele passa pelo barro. Irmão, pensar que a igreja de Jesus tem problemas em dia de trevas é a mesma coisa que imaginar que quando Deus construiu a arca no seu coração, a arca que ele deu a Noé, que quando começou a chuva, Deus se desesperou. Quando começou a chuva, que ele mesmo disse que iria acontecer, e criou a arca para tal coisa, quando a chuva começou, Deus ficou: ai, e agora? Talvez Noé tenha ficado. Talvez Noé, que nunca viu uma chuva daquela, pensou:
que será de nós? Mas Deus está se divertindo no seu trono. Foi para tal coisa que eu fiz, agora eu vou ver como é bom o meu projeto. Agora eu vou ver quão incrível é o meu projeto e quão capaz ele é. Quando Deus vê dias tenebrosos afrontando a igreja, Ele dá um sorriso no rosto, como o criador do tanque diz, agora eu vou me divertir com aquilo que eu criei. Todos verão quão glorioso é aquilo que eu fiz. Agora, por que nós nos distanciamos dessa revelação, desse entendimento do que é igreja? Quando foi que Pedro começou a entender, pôde ouvir junto com seus discípulos o que era a igreja? Existem revelações progressivas acontecendo aqui. A primeira revelação que Pedro teve é a respeito de quem Jesus era. A segunda revelação, quem ele era. A terceira revelação, quem a igreja é. Uma progressão de revelação aconteceu aqui. E a primeira revelação foi essencial para que a terceira fosse bem clara e entendida e pudesse ser executada. A terceira revelação, que é que a gente está falando, ela só faz sentido para alguém que entendeu quem Jesus é e quem Ele é. Nós nos amedrontamos com a afronta para a coletividade da igreja, para a igreja, corpo, porque nós como indivíduo não sabemos quem nós somos e nos amedrontamos. Aí nós achamos que porque nós não temos revelação de Jesus, porque nós estamos fracos, a igreja de Jesus é fraca. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. A primeira revelação que nós precisamos, que todos nós aqui que já aceitamos Jesus um dia já tivemos, quando a adoração, eu não tinha o que falar aqui na adoração, essa palavra queimou no meu coração. Todos de nós aqui já tivemos um dia, eu acredito que a maioria já teve aqui a revelação, um dia de quem Jesus é. Só que, com o passar do tempo, Jesus deixou de ser quem Ele era e começou a se tornar para você quem Ele não é. O que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus? João Batista é um profeta, é Elias. Entenda que quando eu disse reencarnação aqui, não é reencarnação no sentido de reencarnação dos espíritas. É o espírito, a natureza, o tipo de ministério. O ministério de Elias está sobre ele, o ministério de João Batista está sobre ele. É o mesmo tipo de ministério. Então as pessoas olhavam para Jesus, é mais um profeta. Alguém que responde às minhas questões. Alguém que tem uma palavra profética para mim. Eu tive nesse lugar, lá em Cesareia de Filipe. E quando eu estava lá, tinha várias estátuas dos profetas, estátuas de muitos homens de Deus. E aí, quem estava nos guiando, disse assim, no dia o qual Jesus disse isso, havia muitas outras estátuas aqui, muito mais do que isso. Havia muitas outras figuras aqui. Eles estavam num lugar que facilmente eles podiam ser confundidos acerca de quem Jesus era. E fora o contexto geográfico, a imagem que eles estão tendo diante deles, havia as vozes das pessoas, dizendo Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus é alguém que está aí para poder realizar os desejos do seu coração. Jesus é alguém que é um gênio da lâmpada que você esfrega e pede um pedido. Jesus é o profeta, Jesus é o fazedor de milagres. Quando a sua revelação de Jesus é que ele é um profeta, você vai ter a medida do profeta, irmão. Quando Jesus é alguém só para te curar, você vai ter isso, a sua cura. Só que se você é curado e não entende quem Jesus é, você vai curado para o inferno. Porque se Jesus não for o seu Senhor, Ele não pode ser o salvador da sua alma. Eu não estou dizendo que se você entende Jesus como aquele que cura, Ele não vai te curar. Ele vai dar o que você
seja feita conforme a sua fé. A sua fé é que ele cura, a sua fé é que ele casa, ok. Talvez você vá casar um bom casamento, talvez você vai resolver os problemas das suas finanças, mas certamente que você nunca viverá a vida gloriosa de um santo de Deus na terra, que você poderia ter vivido, porque a sua revelação de Jesus foi manca. A tua revelação de Jesus não foi completa. E aí você nunca vai entender também quem você é. Quando você entende quem Jesus é, Ele revela quem você é. Bill, eu não sei quem eu sou. Então você precisa conhecer mais Jesus. Eu não estou dizendo que o dia que você tem revelação de Jesus, o plano completo de Deus se descortina diante de você e você entende o seu ofício ministerial, você entende onde você vai estar daqui a 10 anos? Não. Mas você entende quem você é. Você fica em paz com você. Você já não está correndo para vencer a corrida de ninguém. Você está em paz com quem você é em Deus. E aí você pode contribuir para a igreja gloriosa da terceira revelação. E todos vocês aqui um dia já teve essa revelação. Só que eu me espantei aqui em perceber como é possível que a gente entenda quem Jesus é no começo. A gente se converte num contexto onde tem muitas vozes de várias religiões falando quem Jesus é. E a gente se converte. E com o tempo, a gente vai se esquecendo de quem Jesus é. E Jesus vai se tornando algumas dessas coisas que nós um dia repugnamos quem pensava assim. O muito fazer, as muitas coisas da igreja, Jesus se torna algo administrativo para você. Jesus se torna a repetição, sempre fazer a mesma coisa, é algo extremamente religioso. E aí você vai vendo que você um dia teve identidade e vai vendo a sua identidade se perder. Se você perder de vista quem Jesus é, você vai perder de vista quem você é. Por que nós temos hoje tanta dificuldade na igreja das pessoas responderem a Deus o que Deus tem para elas? As pessoas elas não têm dificuldade de fazer coisas, gente. Elas têm dificuldade de entender o que Deus quer que elas façam. Porque quem não tem identidade quer fazer coisa, irmão. Quer fazer um monte de coisa, mas quer fazer o que os outros veem. E muitas vezes o que você quer fazer que os outros veem não é o que Jesus chamou para você fazer. Porque talvez o que você foi chamado para fazer é tão pequeno no início que ninguém vai ver. Como vir para uma praça e pregar para 5 pessoas durante meses. Eu me lembrei hoje aqui como que o movimento da Primitivos nasceu e como a igreja nas ruas nasceu. A Primitivos, o movimento, nasceu bem ali, ó, dentro daquela igreja ali. Eu voltei do seminário, fiquei 3 anos mais ou menos no seminário. A igreja investiu em mim durante 3 anos. E durante os 3 anos eu vi coisas gloriosas lá. Eu estava ali no coração do avivamento do Brasil, que naquela época era Belo Horizonte, pautorando, meu irmão. Tudo que você pode imaginar de avivalista estava indo lá. Conferências e mais conferências. E 90% dessas coisas que acontecia, Deus não me deixava ir. Eu ficava doido para participar. Durante 3 anos, desses 3 anos, 2 no Carisma, eu podia, como aluno do Carisma, me envolver em qualquer departamento livremente da Lagoinha. Os seminaristas podiam para poder aprender as coisas e servir. Então eu podia me envolver em qualquer ministério, estar em tantas coisas. E muitas delas chamavam muita atenção. E toda vez que eu queria, Jesus falava comigo, não. Aí eu fui servir numa igreja local metodista, num bairro pequena. E o pastor não tinha problema nenhum de eu ir nas atividades, até queria porque eu fosse para aprender. E a lógica é essa. Só que nem sempre a direção de Deus é lógica. E eu entendi logo que Deus não queria que eu fosse, porque se eu fosse eu não ia voltar. E ele falava claramente comigo, você tem que voltar para Juiz de Fora. Se você começar a se envolver, você vai se perder e vai querer ficar aqui. E aí eu fui dizendo não para essas coisas, fiquei 2 anos fazendo isso. E 2 anos, toda vez que eu orava, Jesus falava, você vai voltar para Juiz de Fora, porque você precisa levar o que você está vivendo aqui. Algo vai começar através de você lá, você precisa voltar.
E aí eu fiquei 2 anos, meu irmão, no último ano, depois terminou o Carisma, eu fui fazer um período de convalidação lá em outra faculdade. E nesse período do último 1 ano e meio, antes de vir para cá, eu comecei a pregar fora. Então, eu era um seminarista que pregava mais fora, fazia mais agendas de igreja do que eu fiz depois como pastor. Viajava assim, na semana pregava 3, 4 vezes. E aí, como que era tentador pensar em ficar lá, porque eu sabia que quando voltasse para cá não ia ter nada disso. Então, bem assim, 1 ano antes, eu fui tentado a ficar lá onde as coisas estavam acontecendo aos meus olhos. Mas aí terminou o período e eu cumpri o que Jesus falou e voltei. Qual que era a minha ideia? Eu vou voltar, meu amigo. E vai começar ali, cara. Vai começar ali, o pau vai quebrar. A igreja investiu em mim, ela vai me colocar para fazer um monte de coisa, eu vou botar tudo para fora. Foi lindo. E a minha igreja foi com 3 ônibus ver minha formatura. Aí minha expectativa aumentou mais ainda. 3 ônibus foi lá ver minha formatura. Falei, uau! Eu voltei e aí algo ilógico começou a acontecer. Irmão, a igreja não me botava nem para dar palavra de oferta. E assim, sem explicação, não acontecia. Não acontecia. Deus é maravilhoso, é o não que eu precisava. Porque o meu coração estava em fazer ali. E glória a Deus, alguns são chamados para fazer ali. Mas esse sim iria me roubar do verdadeiro sim de Deus. E aí um dos dias, acabando um culto de jovem, eu chorando diante de Deus, falei, Deus, não estou entendendo, o pastor gosta de mim, cara. Todo mundo gosta de mim, por que você não está deixando acontecer? Era algo que eu tinha certeza que era espiritual. E cara, alguém fez um trabalho para mim. Me botou meu nome na boca do sapo, não é possível. E era Deus que tinha botado meu nome aqui, ó, de castigo, não vai. Se fosse um trabalho de macumba, dava para resolver, agora foi Deus que fez o trabalho, como é que desamarra? Se é o capeta, você vai desamarrado em nome de Jesus. Com Deus, meu amigo, Ele amarrou e ninguém desamarra, só Ele que vai desamarrar. E aí, eu chorando um dia, uma mistura de revolta, questionamentos, chorando diante de Deus, e Deus perguntou, onde está seu coração? Sua obra, Deus, na sua obra. E aí Deus me lembrou, eu ainda me considero metodista, né? Minha natureza, minha base, meu fundamento doutrinário é metodista. E aí, eu me lembrei de John Wesley. John Wesley que, dentro da igreja anglicana, começou a receber um avivamento, o poder de Deus, e foi expulso da igreja anglicana, por causa do mover de Deus na vida dele. Nesse sentido, não me comparo em nada nesse sentido, porque sempre tive um relacionamento muito poderoso, abençoado, amável com a igreja metodista. Foi eles que me enviaram para o ministério depois. Mas naquele momento eu tinha que receber um não. E aí eu me lembrei de John Wesley, ele disse, no momento onde o plano dele com a igreja anglicana não ia acontecer. Ele disse, o mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha paróquia. E aí eu olhei e falei assim, eu estou brigando por aquilo ali, cara. Eu olhei para o púlpito da igreja no dia de jovem. Aonde foi parar o meu coração? Eu perdi a revelação de quem Jesus é. Porque eu estou brigando por aquilo ali, se eu não sei mais quem eu sou, porque se eu estou brigando por aquilo ali, eu não sei mais quem eu sou. Se eu perdi a revelação de quem eu sou, é porque eu perdi a revelação de Jesus. O que Jesus está fazendo agora? Que eu estou querendo aquilo ali, cara. Jesus está fazendo outra coisa, Jesus está curando pessoas, Jesus está amando pessoas e eu estou obcecado por aquilo, um quadrado de madeira. E aí Jesus me fez uma pergunta. Se você quer tanto púlpito, por que você não toma os meus púlpitos que estão vazios? As praças estão vazias, as ruas. Enquanto você briga para pregar nesse púlpito, há muitos púlpitos vazios nas ruas. Aí eu falei, meu coração não está no Senhor mesmo não. E eu preciso posicionar Ele. E assim eu procurei meu pastor. Falei, pastor, quero fazer um movimento interdenominacional. E aí eu bati a senha. Porque o que era a lógica, agora ele falar, não. Aí ele falou assim, sim. Pode fazer. Eu apresentei com medo, fazendo slide assim, mostrando para ele. Eu quero fazer algo interdenominacional. Pastor, não vai ter placa de igreja. Já fui falando, repetindo umas 10 vezes.
Para ele entender. O que você acha? Jesus falou comigo para tomar as ruas. Aí ele, é isso aí mesmo. Pode ir. Pode ir, vai lá, pode ir. E assim nasceu a Primitivos. E aí como que nasceu a igreja nas ruas? Depois de um tempo já de Primitivos, a gente já tinha escola, já tinha torre de oração, já fazia conferência. Um pastor virou para mim e me deu uma missão de começar um trabalho lá em Benfica, dentro de uma igreja. Tinha uma igreja que estava morrendo lá e a denominação estava sumindo aquele templozinho lá de Benfica, cabiam umas 80 pessoas. E o pastor falou, vai, fica à frente lá e começa algo lá. Pega os jovens da igreja e começa algo. Aí eu fui e comecei a pregar lá toda sexta-feira, comecei a fazer um culto de jovens. Eu não podia fazer no sábado, porque sábado eu tinha que estar na minha igreja sede. Então eu comecei a fazer um culto de jovens lá em Benfica, às 10 horas da noite. Coincidentemente, ou jesusdentemente, ali era a igreja do pai do Moisés, que hoje é um membro da nossa igreja. E ali eu comecei a fazer esse culto. A minha denominação estava tomando conta daquele espaço ali, ia montar uma igreja lá, às 10 horas da noite. Aí foi um mês e meio, começou a dar jovem. Porque eu já tinha uma autoridade lá na Zona Norte, por causa dos anos que eu pastorei na Metodista lá. E aí começou a funcionar, só que um dia o pastor chegou para mim e falou assim, ó, por uma série de questões a gente vai fechar o trabalho aqui. A gente vai fechar o trabalho aqui. Aí eu fui para diante de Deus e falei, Deus, eu profetizei tanta coisa naquele púlpito. Eu falei naquele púlpito que um avivamento ia começar a partir da Zona Norte. Eu plantei no coração daqueles jovens que o Senhor ia fazer algo. Como que eu chego para eles agora, semana que vem, e falo que a igreja fechou? Como que eu faço isso? E eu em crise, porque eu não tinha, com a pastor, não tinha o que fazer, é só obedecer. Então para mim só tinha uma opção, fechar. Até que Deus de novo falou comigo, aonde está o seu coração? Você perdeu a noção do que é a igreja. Porque se você está achando que a minha igreja é esse templo, então você perdeu a revelação de quem você é, porque você perdeu de novo o entendimento de quem eu sou. Então volte para o entendimento de quem eu sou, que você vai se lembrar de quem você é e vai entender o que é a minha igreja. Aí eu virei e falei assim, pastor, você me autoriza? Eu vou te obedecer, você falou que é para fechar o templo. Então o templo a gente fecha, mas eu quero começar um negócio, igreja na rua. A gente está sem tempo, a gente começa na rua. Aí ele falou, pode. Outro pastor, já era outro pastor. Aí, na outra sexta-feira, eu fui mandando mensagem para todo mundo, falei, a gente vai para a praça. Aí expliquei para eles, ó, tinha uns 10 jovens comigo ali. Falei, ó, a igreja lá fechou. O templo fechou. Mas a igreja de Jesus, ela não pode fechar. Então agora, o que a gente fazia lá, vai se chamar Igreja nas Ruas. E ali com 10, a gente foi começando, foi chegando gente de outras denominações. Eu abracei aquilo como movimento, porque a gente já tinha um movimento da Primitivos, botamos como um braço do movimento. Depois começou a tomar as praças e tomou o Brasil. Quantos movimentos do Brasil mandaram mensagem dizendo, vocês me ativaram. Por quê, gente? Porque eu voltei a olhar para Jesus. Então tem coisas em nós que só vão nascer quando a gente voltar a olhar para Jesus. Tem projetos que Deus só pode fazer se o seu coração estiver nele. São tão puros, tão genuínos, que só pode ser feito por alguém que tem revelação de quem Jesus é. E aí vai ter revelação de quem é. Quando a nossa igreja, sua igreja local, eu quero falar agora com a minha igreja local. Quando nós começamos a achar que Jesus chama de igreja a nossa reunião de domingo, quão longe a gente está do entendimento acerca do que é o projeto dele. E aí está chegando a hora, aí é um sinal que é a hora da gente voltar a perguntar, eu sei quem Jesus é? Quando você começa a brigar para o cargo, quando as coisas que as pessoas dizem para você sobre o seu chamado, os nãos que as pessoas te dão te ofendem, você esqueceu quem Jesus é e quem você é. Quem não está com o coração em Jesus, irmão, não consegue fazer coisa pequena e insignificante. Só que toda semente é pequena e insignificante. Vou dizer de novo.
Quem não está com o coração em Jesus, quem não sabe quem Jesus é, não sabe quem Ele é. E quem não sabe quem é, jamais vai começar projetos pequenos. Alguns conseguem até começar, mas não conseguem permanecer. Porque se Jesus é o fazedor, se Jesus é o profeta que realiza, quando passa 6 meses e só tem 5 pessoas, passou 1 ano e não virou destaque nenhum nas redes sociais, então não é de Deus. Como eu disse, toda semente é pequena e insignificante, e cada semente tem um tempo diferente para florescer. Tem sementes que só vão chegar à sua maturidade 10, 15, 20 anos depois. Eu fiquei 10 anos, irmão. De primitivos foram uns 15 anos. De igreja nas ruas, uns 8 anos. Uns 8 anos. Cavando para baixo. Para alguém olhar agora e falar assim, nossa, foi do nada. E o que eu estou vivendo agora, talvez Deus ainda chame de semente. E eu só vou saber se eu permanecer. E eu só vou conseguir permanecer se os meus olhos continuarem voltando para Jesus. Aleluia! E depois que você começa a ter as realizações, aí que você tem outro desafio. Porque as estátuas que um dia os outros construíram, agora são as estátuas que você construiu. Suas realizações estão todas como medalhas e estátuas em volta de você, te tentando e te fazendo pensar que Jesus é aquilo ali. O que Ele fez ontem, as coisas. E a gente precisa de novo fechar os olhos para todas as realizações, para tudo que a gente viu Jesus fazer através de nós e pedir, Espírito Santo, me dá a revelação de quem Jesus é. Me dá a revelação de quem Jesus é. Me dá a revelação, peça isso, de quem Jesus é, Espírito Santo. Porque aí eu vou poder ouvir quem eu sou. Eu vou ouvir qual é o propósito que o Senhor tem para a sua igreja. Eu vou poder contribuir com a revelação da igreja. Se eu entender quem eu sou, depois de entender quem o Senhor é. E aí quando você entende quem Jesus é, quem você é, Deus te chama para um projeto grandioso chamado igreja, irmão. Deus te chama para uma história milenar chamada igreja. O bastão que eu seguro hoje, a corrida que eu corro hoje, Paulo correu ela, irmão. Os primeiros apóstolos correram ela. Hoje a minha história pode ser inspiradora para alguém, mas ela só é inspiradora porque Jesus entrou nela, irmão. Só por causa disso. A minha história era para ser igual a nada, em nada. Só porque eu me encontrei com Jesus, aí eu comecei a participar da história dele. E a história dele é linda, irmão. Então, se você quer dar um sentido para a sua vida, volte o seu coração para Jesus. É tempo da gente se apaixonar por Ele de novo.